Olá, eu sou a Tarsila dos Santos Ribeiro Santana e eu vou falar da língua e suas definições. Primeiramente, vamos definir o que é língua. Vamos aqui, chegar pertinho. Língua. A língua é objeto de pesquisa de vários teóricos, então o que é língua vai depender de qual teóricos estamos falando. Eu separei dois aqui, o Chomsky e o Saussure, que eles definem língua de uma maneira diferente. O Chomsky, ele define língua, ele acreditava na gramática normativa, então ele define a língua entre duas partes, grammar e language. Grammar seria a ordem da língua, tipo, como a língua é organizada, a estrutura da língua e tudo mais. E language seria o que ele acredita ser a capacidade natural do ser humano de se expressar e de compreender e de compreensão. Já o querido Saussure, ele acreditava que a língua era um sistema social, um conjunto de signos, era dividido entre significante e significado, e esses signos eram arbitrários. E então ele divide a língua entre langue e parole, que seria língua e fala. No caso, langue seria o conjunto de signos, e seria, então, onde estaria todos os signos, né, o sistema, e parole seria a forma individual que cada um escolheria se comunicar. Então, para expressar uma mesma coisa, pessoas diferentes poderiam usar jeitos diferentes. Por exemplo, para expressar que essa blusa é azul escuro, uma pessoa poderia falar: essa blusa é azul escuro. Outra pessoa poderia falar: essa blusa é da cor do céu noturno. O que seria um pouco estranho, mas é uma maneira de expressar a mesma coisa. Então, enfim. Outra maneira de definir a língua é a língua histórica, que vai estudar a história da língua em determinada região. Por exemplo, o português, ele é uma língua enorme, falada em vários países, por várias pessoas. Em cada país que ela é falado, a história de como a língua começou a ser utilizada é diferente. Por exemplo, no Brasil e em Portugal, a história é diferente de como a língua começou a ser usada. Existem essas variações, porque tiveram influências diferentes. Então, acaba que se distancia a maneira que a língua é falada. Por exemplo, em Portugal, o jeito que se fala lá é muito diferente do português brasileiro. Eu mesmo não entendo nada do que os portugueses falam. Eles falam muito rápido. Não consigo. E a norma. Dentro dessas variações, como eu falei, em cada país, ela recebe influências diferentes e seria falado de maneira diferente. Existe uma norma padrão. Então, é considerado a forma correta de se falar, e tudo que se diferencia disso é uma variação. Enfim, aí vamos chegar aqui. Aí, existem os dialetos de prestígio, que seria o falar nessa norma. Então, quem utiliza essa norma para falar é considerado
considerado uma forma superior de utilizar a língua. E é sociopoliticamente mais prestigiado. E comunidade de fala, que diferentes comunidades têm diferentes conhecimentos, têm diferentes necessidades de se comunicar, então a língua vai ser usada de um jeito diferente. Por exemplo, pessoas que praticam esportes diferentes, músicos, advogados, surfistas, eles falam de um jeito diferente. Língua de cultura. Língua de cultura é a língua sociocultural de se falar, de se utilizar a língua, que é, por exemplo, em escolas, centros acadêmicos, literários, essas coisas. Vamos aqui. Tipos de dialetos. Existem vários tipos de dialetos, né, que são as variações de fala, e são divididos entre diatópicas, diacrônicas e diastráticas. Diatópicas seriam as variações regionais, que pessoas de diferentes regiões falam de um jeito diferente, que isso seria, no caso, o sotaque. O sotaque da Bahia, do Nordeste, é diferente do sotaque do Sudeste, de São Paulo. E isso seria dialeto diatópico. Os dialetos diacrônicos seriam, por exemplo, a maneira que o português era falado no século XIX é diferente do português que é falado hoje em dia, no século XXI. Por exemplo, dá pra ver que o Machado de Assis, ele escrevia de um jeito diferente, ele usava a língua de um jeito diferente do que um escritor contemporâneo, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo. O Jorge Amado. O Jorge Amado e o Machado de Assis, eles usavam a língua de um jeito diferente. Existem os dialetos diastráticos, que seriam formas de grupos sociais se comunicarem. Por exemplo, como eu falei ali, a língua de comunidade de fala, aqui diastráticos, que seriam uma forma diferente que cada grupo se comunica. Por exemplo, eu falei agora, né? Médicos, surfistas, skatistas, músicos, eles vão usar a língua de um jeito diferente porque eles têm necessidades diferentes. E aqui eu acho que eu esqueci de colocar aqui, mas também existe a variação, eu não sei o nome, mas a variação entre fala informal e fala formal. Uma pessoa em um lugar formal, ela vai falar de um jeito diferente do que se estivesse em casa, uma conversa informal mesmo. Essas são variações de dialetos. Dialeto standard é a maneira considerada correta de se falar e é considerado dialeto padrão. É também uma forma de controlar as variações. O dialeto escrito, no caso, o dialeto escrito, a forma escrita de se falar se distancia um pouco da forma oral. A gente fala de um jeito e escreve de outro. Tem regras diferentes, né, no caso. E a língua histórica, ela também estuda as línguas agrafas, que são umas línguas que não possuíam
escrita oficial. A língua histórica também estuda isso, não só a história de línguas que possuíam escrita, mas também línguas que não possuíam escritas. Então é isso. Obrigada.